Amém, irmãos? Vamos continuar a ouvir o Senhor falar conosco? O Senhor tem falado contigo? Eu fui abrir ali as anotações que eu fiz durante essa madrugada, e eu fui surpreendido que perdi. Procurei em todo lugar aqui no celular e não estou achando. Falei, Jesus amado. Mas abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Deus ministrou uma palavra ao meu coração, e que o Espírito Santo possa trazer em minha mente, que Ele não deixe eu perder nada do que Ele falou comigo, porque eu procurei, estou procurando ali, eu estava ali, por isso que eu até demorei de subir, e deu uma pane, não sei o que aconteceu, eu não consegui. Então Marcos, o capítulo de número 9, é uma passagem aí que nós já ouvimos bastante. Mateus fala sobre isso, Lucas também fala, mas Marcos ele detalha um pouco mais. A partir do versículo de número 17 não, a partir do versículo de número 14, melhor. Na epígrafe, ou o título que tem na minha Bíblia, está assim, o jovem lunático. Eu não sei qual que é a sua, mas isso é uma história que os evangelhos sinópticos relatam, tanto Marcos, Mateus e Lucas. Mas nós vamos refletir acerca de Marcos, porque Marcos tem alguns detalhes que eles nos informam. Vou fazer a leitura junto com os irmãos desta versão. O versículo de número 14 ele diz assim: e depois que João foi entregue, Marcos 9,14. Isso. E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns dos escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos, que o expulsasse, e não. Ele respondeu e disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. Somente até aí. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, ouvimos o Senhor falar conosco até aqui, Senhor, e desde a abertura o Senhor está dando uma continuidade, ó Deus amado, do culto de ontem, Pai. Obrigado, Deus amado, pelo seu cuidado para conosco como igreja, e aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, que o Senhor possa trazer à minha mente agora, Deus amado. Eu quero ser somente um canal, Deus, para que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual o Senhor está enviando. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento. Se você quiser glorificar o Pai, você está em uma casa que é pentecostal, então nós adoramos, glorificamos o Senhor, mas com muita razão, entendendo todo o momento do culto. E aqui essa passagem, irmão, nos relata. Os outros evangelhos vão falar algumas coisas. Fala que Jesus estava descendo do monte. Imagine você, ele descendo do monte, ele se depara com uma visão. Visão esta que chama a atenção dele. Visão essa que faz com que ele tome algumas atitudes. Mas a Bíblia fala que quando ele olha, algo chama a atenção. Ele vê uma multidão ao redor dos seus discípulos. Ele vê uma multidão ao redor dos seus, e ele vê que tinha alguns escribas que disputavam com eles.
o que? Falava com eles, que estavam dialogando com eles, e aquilo chamou a atenção do mestre. E quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei da mensagem de semana passada. Quem estava aqui na semana passada? Diga amém. Uma pergunta foi nos feita, quando a Tainá estava já no início da mensagem, ela falou: quem você quer ser, discípulo ou multidão? De qual parte você faz, dos discípulos ou você faz parte da multidão? Porque em todos os lugares onde Jesus estava, sempre havia os seus discípulos consigo, mas também ali se encontrava uma multidão. E quando eu fiquei prestando atenção, analisando os cânticos, e nessa madrugada refletindo acerca do que o Senhor fez aqui ontem, e dessa palavra que Ele tem desde dezembro vindo ao meu coração, eu pude glorificar o Senhor. E eu quero render graças a Deus pela vida da pastora Gisele, irmãos, porque assim, ela sempre pede a Deus uma direção. Os cânticos é passado na segunda, no máximo na terça-feira. Ela não sabe o que vai ser ministrado no final de semana. E como Deus tem nos confirmado tudo aquilo que Ele nos tem inspirado. E é maravilhoso quando nós pedimos a direção do Senhor, porque esta casa é a casa dEle. Nós somos um povo que fomos comprados por um preço que é muito precioso. E quando nós temos esse cuidado, Ele direciona. E quando Ele direciona, você vê como se encaixa. Ontem o pastor Carlos, o pastor Mauro estava aqui, e ele foi muito minucioso em detalhar os cânticos. Ele prestou atenção em cada um e o que foi acontecendo, e como Deus foi fazendo e tratando no decorrer de todo o culto. E aí quando eu comecei a analisar os hinos de hoje, refletindo naquilo que Ele estava ministrando ao meu coração acerca dessa palavra, eu falei: Pai, obrigado por esse cuidado, porque Ele tem cuidado de nós. Aqui você vê que quando Ele olha, chama a atenção. E a Bíblia fala que quando alguns que estavam ali olharam e viram que era Jesus, eles correram em direção ao Senhor para cumprimentá-lo. E quando isso aconteceu, Jesus faz um questionamento. E o questionamento que Jesus fala assim, e Ele pergunta, não pergunta aos seus discípulos: ei, você pensa que não? Pode parecer que não, mas Ele tem visto toda a situação que você passa, a afronta que você leva, e pode parecer que às vezes não está acontecendo nada, que Ele não está intervindo, mas no momento certo Ele virá ao seu favor. Quando Ele vai querer saber o que estava acontecendo ali, o que estava rolando em meio àquela conversa, Ele não vai aos discípulos, Ele vai aos escribas e fala: o que vocês estão discutindo? O que vocês estão conversando? Por que tem essa multidão? O que está acontecendo? Afinal, Ele estava descendo do monte. E como Jesus ele foi surpreendido, ele não entendeu nada daquilo. Você acha que é assim? Você acha que descendo do monte ele não sabia o que estava acontecendo? Você acha que descendo do monte, quando viu a cena, ele não sabia tudo o que estava acontecendo? E por que, se ele sabe, por que ele pergunta? Porque Ele sempre quer ouvir a sua voz, a minha voz. Ele sempre quer não somente ver o que você está passando, mas Ele quer que você se expresse aquilo que você está sentindo. Porque talvez alguém que está ao seu lado não vai sentir a dor que você sente, não vai sentir o seu coração apertado, mas Ele não somente sente, mas Ele também te ouve. Mas muito mais do que te ouvir, Ele te vê. E quando Ele vê, Ele fala: peraí, o que está acontecendo? E vai até os que fala: o que vocês estão discutindo com eles? O que vocês estão conversando com eles? Quando Ele chega e fala isso, de dentro de aqueles homens sai um homem e dá um passo à frente e fala: Senhor, eu tenho um filho que está atormentado por um demônio, mudo, e esse demônio está arrasando com a vida dele, porque quando pega ele, lança ele pelo chão. Quando pega ele começa a ranger os dentes, chega a espumar pela boca. E sabe de uma coisa? Quando eu ouvi falar do Senhor, eu não te encontrei, mas eu encontrei os seus. E porque eu encontrei os seus, eu também sabia que estava acontecendo através,
coisas através da vida deles. E como eu não encontrei o Senhor, eu fui até eles e pedi para que eles expulsassem o demônio. Eu pedi para que eles impusessem as mãos e expulsassem, porque já tinha ouvido falar que algumas coisas já estavam acontecendo através da vida deles. E como ele é os seus discípulos, como ele anda contigo, como ele tem experiência com você, eu fui até com eles na expectativa que eles me ajudassem, na expectativa que eles resolvessem o meu problema, na realidade o problema do meu filho. E sabe o que aconteceu? Mestre, os teus discípulos não puderam fazer nada. E quantas vezes nós, como crentes, nos deparamos com situações que as nossas forças parecem são poucas, que as nossas mãos estão amarradas. Talvez até alguém fale, mas aí você não é crente? E cadê o seu Deus? Por que não entra com providência e age com libertação? Por que não usa a mão desses homens que têm tantas experiências andando com o Senhor, dormindo com o Senhor, comendo com o Senhor? Quantas vezes nós nos deparamos com situações que às vezes não são os outros que nos cobram, mas é nós. Fala, Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está vendo. A situação não era fácil, porque Lucas fala que esse era o único filho desse homem. E o único filho que ele tinha, ele não estava conseguindo ter relacionamento. Sabe o que acontecia? Às vezes estava tudo bem. Sabe quando você fala, nossa, eu estou numa paz, está tão grande em casa. Fala, agora chegou o momento de nós desfrutarmos tudo aquilo que a Bíblia fala que vai acontecer. E quando você pensa que está bom, quando você está à mesa com a família, depois você é surpreendido. Quanto tempo já não tinha mais de mesa com seu filho, aquele homem? Quanto tempo ele já não podia passear normalmente com o seu filho? Porque quando ele pensava que ele poderia desfrutar, de repente acontecia algo dentro dele, começava a se mover, que o menino já não falava, ele já não conseguia ouvir a voz do seu filho. O que ele ouvia vindo do seu filho é um ranger de dentes. Quando ele olhava, ele via que o menino estava no chão. Mais para frente você vai ver que ele fala, Senhor, e quando esse espírito pega ele, lança ele no fogo. E você olha e fala, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ajudar, porque eu não consigo mais entender. Eu e meu filho já não falamos mais a mesma língua. Quantos casamentos não estão assim? Os cônjuges já não conseguem conversar. Parece uma torre de Babel dentro de casa. O lugar que era para ser um porto seguro se transforma em um campo de guerra. O filho que era uma companhia parece um estranho que não consegue mais nem se expressar. Mas tem momentos que estava normal. Mas por que esses momentos ruins acontecem? É isso, todos nós estamos sujeitos. Era assim que se encontrava esse homem. E quando esse homem vai até os discípulos esperançoso e falando, eles vão me ajudar, eles vão libertar o meu filho, eu vou ter novamente o prazer de poder ter tempo de mesa, nós vamos poder novamente conversar, sair, passear. Quanto tempo eu já não tenho mais? Só que a resposta não foi aquilo que ele esperava. E todos nós estamos sujeitos a ser surpreendidos, não somente com circunstâncias difíceis, mas com respostas inesperadas. Só que quando ele se expressa e ele começa a abrir o seu coração para Jesus, Jesus fala o quê? Ó, geração incrédula,
Para quem ele está falando isso? Para quem Jesus está falando isso? Não é para a multidão, mas é para os seus discípulos. E ele fala assim: até quando vocês estarão comigo? Até quando, irmão, você vai ter um Deus que é poderoso e vai ficar vivendo essa situação? Até quando, mulher? Porque ele faz uma outra pergunta, ele fala: até quando vos sofrerei ainda? Até quando você vai ficar conformado com essa situação? Até quando você vai achar que isso é normal porque está acontecendo em todas as casas? Até quando você vai achar que uma música não tem nada a ver? Até quando você vai achar que não tem problema algum você andar como todo mundo anda? Até quando? Preste atenção nessa segunda pergunta. Ele fala: até quando? Até quando o quê? Até quando o quê? Vós ou vos? Ele está falando para quem? Ele está falando para quem? E ele está falando o quê? Não tem assento. Essa noite Deus falou para mim, porque se tivesse o assento, ele estava falando: até quando vós vão sofrer? Mas ele falou: até quando vós sofrereis ainda? Até quando eu vou sofrer por ver essa incredulidade na sua vida? Até quando eu vou sofrer vendo você se conformar com as coisas que não é comum para quem é nova criatura? Até quando você vai achar que é normal ouvir, já que todo mundo ouve? Você não é todo mundo, você é menino dos olhos de Deus, você é quem foi derramado o sangue precioso no Calvário, você foi escolhido e foi chamado. Até quando? Até quando você vai achar que assim é normal? Até quando você não vai valorizar o que nós vamos celebrar hoje? Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Mas até quando você vai estar próximo da verdade, mas não vai se envolver com ela? Estar próximo não é suficiente. Quando ele fala assim, ele fala: eu tenho esse vós sofrereis. Aqui na língua portuguesa, quando ele fala: até quando eu vou suportar? Tem que suportar isso de vocês. Vocês estão comigo. Ele não falou para a multidão. Eu estou falando para vocês quem eu sou. Só que eles não conseguiam mesmo ouvir, porque eles imaginavam o Messias de um jeito, Jesus se revelou de outro. Eles andaram com Jesus, comeram com Jesus, dormiram com Jesus, mas não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Não é diferente eu e você. Quantas vezes você já não recebeu? E oxalá que nós pudéssemos permanecer. Qual foi a primeira vez que você ouviu: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo e tua casa? Quando você ouviu isso pela primeira vez, como você recebeu? Quando você ouviu isso pela primeira vez, o que aconteceu dentro de você? E por que hoje, quando você ouve, parece que se tornou uma coisa comum? Quer dizer, já se acostumou a viver com um marido que ainda não foi transformado? Você já se acostumou a conviver com um filho que ainda não foi liberto? Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas está demorando, mas não importa o tempo. O tempo é precioso para o Senhor, porque faz parte de ensinamento. Esse Jesus que fala assim: até quando que eu vou estar convosco? E vocês vão sofrer ainda. Vocês não estão compreendendo? Traz-mo aqui. Ele pediu para trazer quem? O menino.
Quando traz o menino, a Bíblia fala que o menino se lança em terra, porque assim como em Gadara, quando Jesus colocou o pé, aquele demônio, aquele homem possesso veio até ele com aquela legião, o menino cai em terra. Só que quando o menino cai em terra e começa a espumar, os olhos de Jesus não vai para o menino, os olhos de Jesus param no pai. A pergunta de Jesus para o pai é: até quando isso se sucede? Há quanto tempo faz que isso sucede? Quanto tempo faz que isso está acontecendo? Qual a resposta do homem? Desde a gente não percebe o que está inserido aqui. Qual que era o objetivo naquela cena? Era libertar quem? Quem precisava de libertação? Quem precisava receber a visita de Jesus? O menino, sim ou não? Assim é você em casa, às vezes está pensando que Deus precisa atuar lá. Mas a pergunta é: você continua o mesmo desde quando você entrou? A sua fé é a mesma desde quando você entrou? Quando falou que o seu marido ia ser um grande homem de Deus, você ainda continua acreditando hoje, depois de 10, 15, 20 anos, e nada mudou? Você não está percebendo? Mas hoje o Senhor nos reúne aqui porque Ele tratou com o Pai. Ele falou: até quando isso acontece? Já que você trouxe, quis expor os meus discípulos, porque aqueles que andam comigo eu não exponho, eu ensino. Quando ele falou até quando geração incrédula, ele não estava expondo os discípulos. Quem eu estava ali falar: tá vendo, ela está expondo, viu? É melhor ser multidão do que ser discípulo. É nada. Ele estava ensinando. Ele falou: até quando eu estarei com vocês e vocês vão fazer eu sofrer ainda? Até quando vocês não entender o que é esse evangelho que eu vim te ensinar? Mas ele fala para o Pai: agora eu quero perguntar, já que você falou dos meus, agora eu vou falar dos seus. É desde a infância. Nada começa de uma hora para outra. Um vício não nasce de um dia para o outro. Um vício ele vai se desenvolvendo. Muitos que hoje estão presos em farinha, em crack, em tantas coisas, não começaram com isso. Começaram com aquilo que é legalizado. Começaram com aquilo que não tem problema. Começaram com aquilo que não faz mal. Aquilo que traz um refresco durante o dia. O tá quente, tomar uma geladinha é tão bom. É coisa pequena. Até quando acontece? De pequeno. Mas por que você não procurou um concerto quando era pequeno? Porque era normal. É bonitinho, olha, não sabem nem falar, mas já falar palavrão. Olha que coisinha mais linda. Não é lindo não, meu irmão? Não é lindo não? Quantos pais você vê? Olha lá, deixa ele tomar, vai, faz careta, olha lá. Fez careta, colocou um copo de cerveja. Isso não é lindo não. Parece até bonitinho. Olha quando toca aquela música, ela faz requebrado. Olha que coisinha linda. Não é lindo não, meu irmão. Se você não entender que começa assim, depois você vai chorar. Ele falou: quando começou? É desde a infância. Então por que você não me procurou quando era pequeno? Porque quando era pequeno era normal. Quando era pequeno você encobre. Quando é pequeno ninguém percebe. Só que aquilo que você não trata no início vai aumentando. E aquilo que você não controla quando surge. Ah, meu irmão, eu trabalhei uma boa parte da minha vida dentro de indústria, trabalhando com máquina que pegava o manual. Tinha uma que era alemão, eu não entendo mal português. Só que você vai trabalhando, você vai entendendo como que funcionam os dispositivos. E com o tempo você começa a perceber som. Tem gente que fala: ah, mas é normal. Tem som diferente aí. Eu já levei o meu carro no mecânico amigo, ele falou: Jonas, olha o barulho. Que barulho, cara? Ou então um dia eu cheguei, ó, tá acontecendo um negócio. Ele falou: o quê? Tá fazendo assim. Ele falou: que é isso? Liga o carro aí para mim ouvir o que está acontecendo. Mas não é nada, é um barulhinho. Tudo que não é normal está denunciando um problema. Só que a gente não cuida.
Porque tem prioridade, tem uma produção que precisa ser realizada. Não se programa numa troca de produção para ir fazer uma manutenção. Às vezes não precisa nem de troca, só precisa de lubrificação. Porque ressecou, porque o convívio, o relacionamento traz desgaste. O relacionamento rela. E sabe por que tem pessoas que não conseguem mais estar dentro da igreja? Porque se desgastou, mas não entendeu que precisa de ter lubrificação. E você lubrifica com o quê? O que se usa para lubrificar? Você não sabe? Óleo, fala óleo. Óleo. Tem uma engrenagem que está rangendo, põe óleo. Tem um conjunto que não está trabalhando, põe óleo. Tu não está se entendendo com o irmão, põe óleo. Mas que óleo que eu vou pôr? Ora, pois o Espírito Santo vem sobre a sua vida. O casamento está começando a ouvir palavras desagradáveis, põe óleo. Ah, é normal, todo casamento começa assim, põe óleo. Põe óleo, porque você não põe óleo agora, vai causar desgaste. E se não tem lubrificação, o desgaste acumula. Quantas vezes que a gente abriu caixa e viu uma engrenagem toda comida? Porque o desgaste foi causando retirada de material. E se não tem lubrificação, não traz um contato mais perfeito entre as peças e não leva um destino para aquilo, porque se põe óleo, porque se tiver desgaste, é sempre você não retira. Hoje tem suga, os caras sugam, mas quando não, é a parte de baixo, ou do carro ou da máquina, em algum ponto tem ali o reservatório onde você tira, para que todo o óleo saia. E quando o óleo sai, ele não sai só, ele traz contaminações, ele traz poeiras, ele traz desgastes que aconteceu. Ah, mas e aí? Está faltando um pouquinho lá, mas o óleo preenche. Agora, quando você não troca o óleo, quando você não faz manutenção, aquela fagulha ela vai acumulando, e quando ela acumula, vai trazendo um problema que às vezes você não vai percebendo, porque parece que o carro está andando e não tem problema. Ah, mas está andando, está fazendo um barulhinho, mas é coisa, eu ligo um carro, eu ligo o som e eu não percebo. Tem casamento, está acontecendo isso, não tem problema não. O filho falou uma palavra que não é legal, não tem problema não. Tem problema, irmão, vigia. Nós temos que orar, mas temos que vigiar. É nos pequenos sinais que vai nos alertando, só que nós não prestamos atenção. Não são as raposas que destroem toda uma plantação, mas são as raposinhas. Jesus falando, por que você não trouxe antes? Porque desde a infância ele já era um jovem. Quantos anos? Só que se acomodou, porque aquilo que era bonitinho quando era pequenininho, quando começou a andar foi piorando. Porque é assim, quando não tem conserto, quando não tem ajuste, a tendência é piorar. E quando você não se ajusta dentro da sua casa, vai se ajustar com o padrão do mundo. E o padrão do mundo não tem a mesma fórmula que nós. O mundo não tem os valores que nós temos. O mundo não tem o princípio que nós temos. E quando nós vamos querer tirar princípio, já não dá. Porque os princípios que você deveria ter ensinado, você deixou que outros implantassem. Quando não conseguiu mais dar conta, por quê? Porque aquilo que aconteceu no menino foi aumentando, foi tomando conta. Porque o inimigo é assim, ele é astuto e ele entra na brecha. Mas se nós deixarmos ele entrar na brecha e não fechar e expulsar, ele faz morada. Ele não quer a sua casa. Tem então uma ilustração. Ele só quer pôr um parafuso. E ele compra o preço que tem muita gente negociando. Não quero a sua casa, só deixa eu pôr um parafuso. Um gancho. O que é um gancho na minha casa inteira? Não é nada. Mas a partir do momento que você deixa o gancho colocar ali, a casa de quem? É sua, fala sua ou minha. Mas o gancho é de quem? O gancho é de quem? Do inimigo. Mas é pequeno, mas você deixa o gancho lá. Aí chega uma hora, ele fala, vou pôr desobediência. Não, mas a casa é minha, o gancho é meu, eu penduro lá. Tem traição. A casa é minha, o gancho é meu, eu penduro lá. É pequeno, mas ele pendura, ele vai pendurando.
Vai pendurando, desobediência, traição. Vai pendurando. Quando você vai ver, você já não tem mais controle da casa, por causa de uma coisinha que você deixou entrar. Quando Jesus fala para esse homem, desde a infância, continua o versículo de número 22. Muitas vezes é lançado no fogo, na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, porque agora de infância não teve jeito, agora está pior ainda, porque nem os teus discípulos conseguiram fazer, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de... Mas ele estava buscando por quem? Ele buscava por quem? Mas quando a verdade te confronta, e quando você entende o que ele está falando, você se envolve e fala: é nós que precisamos. Se ele precisa de libertação, eu preciso de cura, porque eu aceitei tanta coisa errada que não deveria. E tem coisa que foge, irmãos. Há 2 anos atrás, eu estava aqui, estava pregando aqui. Sabe o que está acontecendo na minha casa? A minha filha caçula estava arrumando a mala. Eu estava pregando aqui. Ensinamos ela tudo que poderia ter ensinado. Mas uma seta entrou e nós não percebemos. E quando percebemos, talvez já foi, e ela se deixou envolver. Enquanto eu estava nesse altar pregando, eu não sabia, mas ela estava saindo pelo portão de casa, levando algumas peças de roupa na sacola. Quando acabou o culto, a Gisele falou: vou embora. E aí? Vai fazer o quê? Parece que o chão sai. Não, mas vai voltar logo. É coisa de jovem. Vai quebrar a cara e vai voltar. Aquele que está ao nosso redor não brinca. E ele não respeita cargo eclesiástico. Ele não respeita se você ora todo dia. Ele não respeita se você lê a Bíblia todo dia. Ele não respeita se você adora ao Senhor sempre. Se ele encontrar uma brecha, ele entra. E se ele entrar, ele corrompe. E quando corrompe, perde sustentação. E quando perde sustentação, fica à deriva. Aí é um vento para cá, é um vento para lá. Passa 1 mês, passa 2 meses, passou 1 ano, e o negócio foi piorando. Estamos no 2º, e o negócio está piorando. Mas o Senhor perguntou para mim nessa noite: e a sua fé? Continua acreditando desde o primeiro dia? Quanto tempo faz que você está orando pelo seu esposo? É o seu filho? Quanto tempo faz que você está lutando pelo seu filho? Hoje você continua acreditando como antes? Ou você acha que agora não tem mais jeito? Porque não trata da situação, trata de você. Nós estamos à mesa do Senhor, e se eu não avaliar a minha vida, eu como desse pão e eu não entendo o que eu estou fazendo. Esse discurso, quando Jesus começou a falar, quando o pastor ontem, já terminando, ele falou: olha, se você não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, você não tem comunhão comigo. Eu falei: Senhor, o que é isso? Porque eu estava entendendo o que Deus estava falando. Porque Jesus, ele começa a confrontar os discípulos. Você pega desde do primeiro capítulo, do primeiro versículo do capítulo 9, e ele vai discorrendo aí. E quando ele fala: olha, nos ajuda, porque nós não conseguimos, ele fala: mas tudo é possível aquele que... O homem fala: eu creio. Quem crê aqui no milagre? Mas é para permanecer. Por que você fala aqui amém, quando chega lá você se desmancha porque vê tudo o contrário? Porque fé é isso, não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu creio.
é eu receber a palavra assim: eu creio que o Senhor me libertou, e correr o risco de sair lá fora e a tentação me abraçar. Mas se eu crer que Ele me libertou, a tentação vai me abraçar, mas aqueles que estão acampando ao meu redor vão me livrar, se eu não me deixasse envolvido. Ele começa a discorrer. Ele falou: se tiver uma comunhão comigo, vocês vão saber o que é estar em mim. Passa o versículo, por favor. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que quer. Qual foi a resposta? Logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Jesus olhando para ele assim: eu creio. Jesus olhando para ele assim, ele: mas ajuda, me ajuda, porque quando o Senhor falou de geração incrédula, eu pensei que era com seus discípulos, mas estava tratando comigo também. Me ajuda, porque eu já não consigo mais acreditar que eu posso ouvir a voz dessa imagem que eu estou enxergando. Ei, quantas vezes você olhou o céu e falou: meu Deus, não tem jeito não? Quantas vezes alguém falou para você: estou falando, desiste. Já faz mais de 20 anos e cada dia piora. Mas você crê? Você crê? Você continua acreditando? Porque Jesus Cristo foi falado ontem que Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é. Você continua acreditando? Passa, por favor, para rápido. Vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo. Para eles o espírito era mudo. Os discípulos não tiveram discernimento de entender que o espírito não era somente mudo, mas ele também era surdo. A minha esposa, a minha sogra fala da minha tia, a tia Fiinha, que morava aqui em cima. Certa feita, uns anos atrás, ali na igreja, um demônio pegou uma mulher, né? Ela rodava o banco, rodava. E todo mundo ia lá impondo as mãos e nada. Daqui a pouco o Senhor pega aquela mulher do ciclo de oração, franzina, saiu. Porque se você não tiver discernimento, você pode correr o risco de não entender o que está acontecendo. Os discípulos não expulsaram porque não era somente surdo, não era somente mudo, mas era surdo. E quando tem autoridade de saber com quem está lidando, pode ser surdo, mudo, caso de demônio, o inferno inteiro, numa palavra só, cai tudo por terra, porque a palavra do Senhor tem poder. E o Senhor nos reuniu essa manhã para dizer: não importa quanto tempo você está esperando, eu continuo sendo o mesmo. Se você acreditar, a qualquer momento tudo vai mudar. Mas não trata-se dos outros, não é uma empresa que você trabalha, não é aquele que te persegue, é você. Não importa a perseguição que você está sofrendo, importa a reação que você está tendo. Não importa a mentira que falaram ao seu respeito, importa a resposta que você está dando. Pisou no meu pé, eu piso também. Está sendo igual, está se comparando, está errado. O Senhor está nos reunindo aqui para nós sermos diferentes, para nós sermos luz para esse mundo, para trazer sal para esta que não tem mais graça, não tem mais sabor, não tem mais cor. Mas é nós que estamos aqui com a sua fragilidade, com tão pouco conhecimento que você tem. Mas Deus te escolheu e te trouxe aqui para falar: você é sozinho na sua casa? Não, você está comigo, você tem a maioria. Você tem uma palavra, e a palavra tendo contigo, as portas do inferno não prevalecem. Se a palavra estiver conosco, veremos o milagre acontecer. Se coloca sobre os teus pés em nome de Jesus. Os diáconos podem vir aqui.